Obrigado aos 13 inscritos que aqui estão. Sei que em grande maioria são amigos meus que estão querendo me dar força nessa luta minha contra essa doença maldita que é a depressão. E apesar que muitas pessoas não entendem o que é isso, acham que é frescura, que é preguiça e por aí se vai. São cerca de quase 2 da tarde. Eu não consegui nem sair da minha cama. Meu filho foi passar o resto das férias com o pai. Foi passar para mim esses 3 dias com o pai. Meu marido saiu para trabalhar cedo. Eu levantei, coloquei o almoço dele para ele levar, fiz o café para ele, mas voltei para a cama. E a minha meta hoje do meu dia era dar uma arrumada na parte de baixo da minha casa. Eu pensei que hoje ele não fosse trabalhar porque é feriado em Salvador, mas infelizmente ele foi trabalhar. Que bom, né? Infelizmente não, ainda bem, ele foi trabalhar, mas eu acabei ficando em casa sozinha. Eu ainda não me alimentei, levantei da cama só de manhã cedo e minha vontade de me levantar eu tô tendo. Como eu digo a vocês, essa doença é uma doença maldita, porque você não tem vontade de viver, não tem vontade de fazer nada, nem as mesmas coisas que você mais gosta de fazer, você não tem vontade de fazer. Eu mesmo, hoje é uma segunda-feira, geralmente eu estaria uma hora dessa vendendo minhas balas dentro do coletivo, que é uma das minhas formas de renda, fora a gráfica, que ainda está engateando, que ainda falta algumas coisas para poder minha gráfica realmente conseguir o espaço dela. E também eu não tô tendo foco e dedicação, porque eu não tô tendo vontade de nada, essa também é a realidade. Como eu disse, eu tô aqui, eu não tô me importando com o julgamento das pessoas. Eu sei que muitas pessoas vão vir ao meu canal com a curiosidade de ver a minha vida, né? Porque muitas pessoas se deleitam com a desgraça do seu próximo. Essa é a mais pura realidade que está acontecendo hoje em dia. O amor se esfriou. As pessoas não estão se importando com o sofrimento do seu irmão, estão mais se importando com o seu próprio ego. Como eu disse, aqui eu fui fazer esse canal, não foi para poder agradar ninguém, muito pelo contrário, foi para poder me ajudar e também ajudar outras pessoas. Eu ainda estou naquele momento mais difícil da depressão, que é aquele momento que você ainda está muito triste, está muito largado. Eu estou vendo que se eu não tiver forças eu vou ter que buscar tratamento, porque eu tenho um ser que precisa de mim, que é meu filho. E eu sei que ele vendo isso, meu filho de 7 anos, ele vendo essas coisas, ele pode acabar se entristecendo e ser um momento bem traumático para ele, sendo um momento traumático para o meu filho. E isso pode acarretar ele vir ter esse mesmo problema que eu tô tendo hoje no futuro. Pessoal, eu termino esse vídeo por aqui. Se eu sentir mais força, vontade, eu gravo mais algum vídeo organizando a casa, alguma coisa assim, porque hoje é minha folga do bico que eu faço no Ponte do Aipim. Então hoje é segunda-feira, é dia da minha folga, então eu não saí para trabalhar, não vou sair para lugar nenhum, não tenho nem vontade de sair. Até os meus exercícios físicos que eu fazia, a minha caminhada que eu fazia diária, eu tô naquele momento tão difícil da minha crise, que eu não tô conseguindo nem fazer essa coisa mais importante. Vontade de comer tá zero. Não tô com vontade de comer. Tô com a boca amarga. Mas eu vou conseguir. Voltei, pessoal. Graças a Deus. Consegui levantar da cama. Consegui tomar um banho e me sentir digna, né? Consegui, finalmente, pessoal, consegui sair da cama. Como eu disse no meu vídeo anterior, é mais um dia. Mais um dia. Toda vez que eu consegui levantar, consegui
arrumar força para poder ganhar uma batalha dessa doença, para mim será muito bom. Então, pessoal, eu hoje vou fazer um pouco de um resuminho da minha história de vida para algumas pessoas entenderem mais ou menos por que essa dor na alma que eu tô sentindo tanto. Resumindo, vou falar um pouco sobre mim. Como todo mundo sabe, meu nome é Elda, nascida em 31/8/86, na cidade de Salvador, filha de Eliana, mais conhecida como Lica por muita gente que conheceu minha mãe biológica. Nasci em um bairro muito falado daqui, da capital baiana, que é o bairro Legoa Madeira. E minha mãe, infelizmente, Eliana, não era uma pessoa bem da cabeça, como posso dizer, ela era esquizofrênica, outras pessoas chamam de louca, né? Era uma pessoa que tinha esquizofrenia desde a juventude dela, por coisas que aconteceu com ela no passado, que é uma das coisas que me traz muito medo de acabar. Eu tinha muito medo de acabar como ela na vida. Filha no registro de pai desconhecido, mas eu tive um grande pai, que foi Elísio, o pai da minha irmã Edneia, que me criou como filha, cuidou de mim com muito amor e muito carinho enquanto ele teve saúde, né, e vida também. Ele cuidou muito bem de mim, mas no meio do caminho aconteceu muitas coisas assim que me levou a me sentir triste, me sentir rejeitada e outras coisas, porque eu tinha o amor do meu pai. Isso é inegável, eu tinha o amor do meu pai. Painho era meu pai, ele cuidou de mim, me amou desde o primeiro momento que ele me viu. Mas infelizmente, pessoal, no meio do caminho teve outras pessoas que ali foram fazendo mal a mim e tudo. Eu também, eu nunca contei isso pra ninguém, eu nunca conversei. Eu, na minha infância, eu sofri abuso sexual, eu nunca contei pra minha família de criação, e nem mesmo pro meu pai, que a gente tinha um vizinho. E esse vizinho, quando meus seios começou a sair, ele bulinava nos meus seios, tanto que até hoje eu tenho um toque com os próprios seios, eu não consigo deixar o meu companheiro tocar nele. Quando toca eu sinto angústia, tristeza por essa violência que eu sofri desse velho nojento, que por incrível que pareça eu nem lembro o nome dele, eu só sei o nome da neta dele, né, que era uma menina que era mais nova, bem mais nova do que eu. Na época eu tinha meus 7 para 8 anos, a neta dele tinha uns 5 anos. Ele morava do lado da casa do filho com a esposa, né? Eu gostava muito da neta deles, eu sempre ia para lá brincar com ela. E aí ele, pra aquela coisa que esses pedófilos nojentos fazem, ele me chamava, me oferecia R$ 2, que naquela época R$ 2 era um dinheiro que da criança queria para comprar um monte de bala. Chegava lá e ele ficava tocando nos meus seios, botando na boca. É algo difícil de lembrar. Mas isso já foi um dos primeiros traumas que eu tive na minha vida. Foi essa violência que eu sofri desse velho nojento. Ele só tocava dos meus seios mesmo, mas isso já era horrível. E aí vem as outras partes, né? Eu, por ser filha de uma pessoa doente mental, como minha mãe era, eu sofria muitas bullying mesmo na escola, na rua onde eu morava. O pessoal tava me chamando de Lilica doida, né? Por causa do cara da minha mãe, que o apelido da minha mãe era Lica, aí Lilica doida pra lá, Lilica doida pra cá. Eu mesmo com 7 anos, minha mãe raspou minha cabeça de facão. Foi numa época que eu tava morando com ela. Aí ela teve meu irmão, o Edu. Aí o Edu tinha 1 mês, o parto dela acabou. Ela teve depressão pós-parto, a palavra certa é essa. Ela teve depressão pós-parto. Aí nisso ela deixou eu e meu irmão presos dentro de casa. Aí saiu pra rua. Eu lembro um pouco vago, mas eu lembro. Aí a vizinha foi chamar o pai do Edu. O pai dele retirou de lá dentro de casa, que viu que ela já estava meio pancada da cabeça. Aí me deixou lá. Levou o filho dele e me deixou lá. Eu, como meu pai nessa época, meu pai estava tentando convencer a minha mãe de criação, que é a irmã dele, né, a me deixar ficar lá com eles. Por causa que a família era muito grande, era muita gente dentro da casa dela, e mais uma boca, mais uma pessoa e tudo, né?
Apesar que não vou dizer que mãe não me amou e não cuidou de mim, que eu vou estar mentindo, né? Dona Aurelina cuidou de mim, tanto que eu digo que eu tenho minha mãe biológica, tenho minha mãe de criação, que é mãe véia, e tenho irmã Rafaela. Quando as pessoas me perguntam assim, quem você ama mais das três? Eu sou sincera e enfática a dizer. Em primeiro lugar vem irmã Rafaela, em segundo lugar vem mãe, para depois vem minha mãe biológica. As pessoas, por que você fala que sua mãe te deu a vida? Eu digo, realmente ela me deu a vida, mas essas duas mulheres foram as pessoas que mais tiveram ali perto de mim, se importaram comigo. Apesar do problema dela de saúde e tudo, mas infelizmente até hoje é difícil minha cabeça assimilar tudo isso, porque a história da minha mãe é muito mais cabeluda, coisa muito mais, né? Muito mais difícil, né? Um dia eu irei contar, eu pretendo escrever um livro contando a história da minha vida e eu vou destrinchar muita coisa também no meu livro sobre minha própria mãe. Mas isso aí é pensamentos futuros. Voltando. Então eu vivi ali, minha mãe pegou, ele foi embora, levou o filho dele, ficou eu e minha mãe ali. Minha mãe, num ato de loucura, me amarrou numa cadeira, pegou um facão super amolado. Foi Deus que pôs a mão nos seus anjos, ela não fez coisa pior. Ela raspou minha cabeça inteira. Eu tinha um cabelo na época batendo por aqui assim, bem... Ele não era como ele é hoje, bem crespo. Na época ele ainda tinha era lisinho aqui, tinha umas ondulações aqui que o pessoal me chamava de calcinhas dourado na época. Minha mãe pegou e raspou minha cabeça. Eu lembro que eu subi desesperada para casa da minha mãe de criação e do meu pai. Subi a ladeira chorando, desesperada, com a touquinha na cabeça. Aí cheguei lá, quando eu tirei, que eu mostrei o que minha mãe tinha feito, muita gente se acabou de dar risada, assim, em vez de ter me acolhido, só quem me acolheu foi meu pai mesmo. Eu nunca esqueço a cena. Todo mundo dando risada do que minha mãe fez. Só meu pai que me acolheu naquele momento, cuidou de mim. Então eu passei um período com meu pai, na casa do meu pai, na casa da irmã dele, que ele morava lá. Passei um período lá com minha irmã, com ele e tudo. Aquela época foi até uma época que, depois de tudo isso que passou, foi uma época boa. Eu tive muitas coisas, ele cuidava, ele dava pra gente o melhor, ele suava, trabalhava pra dar o melhor pra mim e minha irmã. Aí nesse tempo que eu vivi na casa do meu pai, teve algumas coisas que foram acontecendo ali. Infelizmente tinha uma pessoa da família que me batia muito mesmo, me batia muito. E nisso ocasionou de eu fugir da casa da minha mãe de criação, do meu pai. Fugi de lá e fui parar em várias instituições em Salvador. Morei em vários lugares, morei na rua por um bom tempo, morei mesmo na rua com meninas de rua. Até quando eu conheci a Copamec. A Copamec pra mim foi o paraíso na terra. Lá eu conheci a irmã Rafaela, tia Rosa, tia Solange, tia Francisca, que foi minha primeira educadora. Então, lá pra mim começou o seu paraíso na terra que eu tanto precisava, ali dentro da Copamec. Ali sim, eu comecei a ter vida, eu comecei a ser feliz. Porém, eu já tinha todas essas marcas do passado, então eu fui uma adolescente muito problema mesmo, fiz muita coisa errada. Tanto que conheci o pai do meu filho e tudo, de uma forma não muito legal. Concebi meu filho mais velho, que hoje tem 18 anos, eu tinha, na época, eu engravidei com 13 para 14 anos. Eu tive ele com 14 anos e 9 meses. Eu tive ele dia 24 de maio do ano de 2001. E eu digo pra vocês, só foi só um resumozinho da minha história. Eu digo pra vocês, por causa de tudo isso que eu sofri no passado, eu digo pra vocês que acarretou essa depressão e todo esse sofrimento que eu tenho até então. E eu tenho umas coisas pra contar pra vocês, destrinchar mais pra vocês, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas eu digo, mais uma vez eu replico a cada um de vocês. Se você tem alguém na sua família que está sofrendo desse mal, essa doença da alma, e essa pessoa era uma pessoa ativa, proativa, fazia as coisas, cuidava da vida dela, e de repente ela se desleixou, não liga mais para ela própria, para nada. Gente, abrace, cuide, dê amor.
porque essa pessoa precisa de você, mais do que nunca, entendeu? E a mesma coisa de meus amigos, estou aqui. Eu tô aqui, quem se importar comigo, pode me chamar, pode falar comigo. E também, gente, agradecer aos 3 inscritos, que eu sei que a grande maioria são amigos meus que estão me apoiando. Obrigado por vocês terem escutado minha história, ou o drama que estou passando, e veio me dar esse apoio, para poder ver esse diário aqui, esse canal meu que é um diário meu, de todos os dias falar com vocês. E aqueles abelhudos de plantão que já gostam de ver a miséria alheia, vou dizer uma coisa para vocês. Agora, nesse momento, está difícil. Eu estou lutando a cada dia para poder me manter de pé. Mas ainda eu sei que minha vitória é certa, tá? Porque eu sei que muitas pessoas vêm aqui nesse canal só para olhar realmente o meu sofrimento e dizer, aí, ó, ela tá sofrendo, tá vendo? Porque pessoas para te ajudar hoje em dia tá difícil. As pessoas para te julgar, ó, tem aos montes. Infelizmente, o amor ao próximo, empatia, tá difícil no mundo hoje atual. Mas Jesus já dizia, né, que o amor ia esfriar entre nós seres humanos. As pessoas iam se portar mais como um animal do que como um ser humano. Muito obrigada a todos, que todos tenham um dia maravilhoso e obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.